Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 97, Ação e Reação, livro de Chico Francisco Cândido Xavier, por André Luiz, Almas Enfermas, capítulo 5º. Então, Silas encontra-se numa determinada região, num casebre. Nesse casebre, comandado por nosso irmão Orzil, juntamente com André e Hilário. Então, nesse momento, eles deparam com 3 irmãos necessitados que ali encontram nos cômodos dos fundos, nesta região umbralina, sendo tratados por Orzil. Então, André dizendo: compreendi que registrávamos as formas, pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo que, de certo, na situação em que se nos apresentava, olha só, as formas e os pensamentos criadas pela reminiscência do nosso amigo que, de certo, na situação em que se apresentava, não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. A fixação mental. Essa fixação mental, ela perturba de uma tal forma o indivíduo que só mesmo aqueles que se encontram nesta situação conseguem entender o drama. Então, continuando. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Então vejamos, esse Senhor, esse Espírito desse Senhor, ele havia amontoado um número inimaginável de bens materiais, viveu em prol dos bens materiais e, ao deixar o corpo físico, é óbvio, os bens materiais ficaram para os filhos que na terra se degradavam, brigavam, enfim, aquele drama, aquela luta, aquela briga aqui na terra. Então esse Senhor, ele, quando percebeu a presença de Silas, de Hilário e de André, ele avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou, dementado. Olha a situação, que ponto chega o indivíduo na erraticidade, aquele que na terra, no corpo físico, se preocupou apenas
com o lado material. Pois ele gritou dementado: quem sois? Juízes? Juízes. Então, nesse momento, esse nosso irmão, ele gritou dementado: quem sois? Juízes? Juízes. Porque ele trazia consciência pesada. Ele trazia aquela necessidade de desabafar, pois observe o que ele continua dizendo. Lutei, juízes, lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morto de meus avós. Então vejamos, ele lutou por 25 anos para reaver a herança que cabia por morte dos avós dele. E quando a vi nas mãos, quando ele conquistou aquela herança dos avós, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Então vejamos, ele não se conformou com o desencarne e ele permaneceu no lar dele. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infringiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoavam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões? Então ele tinha, na pessoa dos filhos dele, ladrões, porque ele não se conformava depois de tanta luta para reaver os bens materiais dos avós. Então, assim que ele conquista, assim que ele consegue, ele se vê surpreso, preso, pego pelo desencarne.
E naturalmente os bens materiais dele ficando com os filhos, mas os filhos se transformaram, se tornando em monstros na questão de falta de consideração e de respeito. Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio? Ora, não é possível. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou, desabrido, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Então o desejo dele era que os filhos dele fossem torturados pelo demônio da mitologia, que sofresse conforme ele se sentia torturado pelos filhos, transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro, eu exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Então veja bem, o assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Quer dizer, Silas voltou-se o olhar para Orzil, que era o guarda, e disse: sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Quer dizer, ele necessita, ele precisa ainda permanecer trancafiado, sem chance alguma de afastá-lo daquela grade, daquela jaula, daquela penitenciária. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramos-nos de outra cela. Então eles deixaram aquele paciente e aproximaram-se da outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendavam observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Então eles depararam com esse homem
profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, ao fundo daquela cela, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima, quer dizer, olhando para um ponto fixo, imaginário, na parede próxima, na forma de um zumbi parado, olhando naquele ponto fixo, imaginário, seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento. Vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Olha quanta trama, quanta tristeza, pois ali ele encontrava-se naquela cela, praticamente segurando a cabeça entre as mãos, com o olhar parado, fixo num ponto na parede. O que André, concentrando-se naquele ponto, ele consegue visualizar algumas cenas do seu pensamento de paciente. Pois ali naquelas cenas, André pôde ver ele perseguindo um transeunte, uma pessoa com o seu automóvel, até matá-lo sem compaixão. Achávamos-nos diante de um homicida preso e constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Olha só, achávamos-nos diante de um homicida, E muitas pessoas no plano físico imagina que isso é impossível, que o homicida um dia se verá frente a frente com aquelas cenas registradas em sua consciência, de certa forma, te sacrificando, te torturando a mente, preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Quadros mentais constrangedores que encerravam em punitivas recordações. Então ali ele estava sendo punido pelos quadros das recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Então havia
uma intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Mas nesse instante era tarde, porque ele já havia cometido o ato, já havia desencarnado e naturalmente vivido lá sei quantas décadas nas regiões umbralinas e amparado por Orzil. Naquele momento ali se encontrava hospitalizado na casa de Orzil. Aleb, chamado de Silas, levemente o despertou, né? Aleb, chamado de Silas, despertou como fera roubada a aquietação do sono. Então ele estava dormindo, com os olhos fixos, como, aliás, se estivesse dormindo, pois ele despertou como fera roubada a aquietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós, indo na direção de Silas, Hilário, Orzil e André, num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu. Não há testemunhas. Não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz. Olha a consciência de culpa. Ele sim que matou. Ele cometeu o crime. Ele era o homicida. Mas a consciência dele, pesada, ele não admitia. Não há testemunhas. Não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz. Não adianta vocês quererem me acusar, pois não foi eu que o atropelou. Não obstante, o odiasse com razão. Não obstante, odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes. Espreitavam, então, a rua morta? Então vejamos quanta perturbação na consciência desse nosso irmão. Blasfemando ali contra os nossos irmãos, que nada dizia. O mais interessante que nesse instante até parece que o nosso irmão ignora o próprio desencarne. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes. Espreitavam? Então quer dizer que vocês espreitavam? Então, a rua morta?
não respondemos. Vamos para o próximo vídeo dar sequência nesta mesma história.